O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Este livro foi gravado mediante a autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos. Lido por Carlos Campanile em julho de 1992. A Batalha do Crissos. Autor, Alexandre Herculano. Primeiro. Junto do Crissos. Congregados todos os godos, opôs-se à entrada dos árabes e valorosamente foi ao encontro da invasão. Rodrigo de Toledo, Das Cousas de Espírito, capítulo 1, terceiro. Poucos dias haviam passado depois que o Duque de Córdoba recebera a última carta do desventurado Eurico. À frente das suas tilfadias, Teodomiro se encaminhara para Ríspales, seguindo as margens do Betis. Ao chegar à antiga Rômula, o bispo Opas recebeu-o com demonstrações de alegria tais que o duque da Bética não sabia como pensasse sobre o que o presbítero crera ouvir a Juliano e Tárique acerca da perfídia de Opas. Na linguagem do sacerdote, parecia reverberar-se indignação profunda contra o conde de Septum e contra os demais godos, que, parricidas, tentavam, unidos com os bárbaros, aniquilar o império de Teodorico e assolar a terra natal. O metropolitano, segundo os costumes daquela época, tinha deposto o báculo de pastor para cingir a espada de guerreiro, e aos passos episcopais de Ríspales viam-se chegar todos os dias os parentes de Opas, e por isso de Vitiza, cujo irmão este era. Os nobres que tinham seguido o bando dos mancebos Sisebuto e Ebas, e que pela maior parte viviam longe da corte, ajuntavam os seus servos e clientes à hoste do bispo guerreiro, que prometia acompanhar o rei Godo com um esquadrão mais lustroso que o de seus sobrinhos, a quem Roderico, verificando o que afirmara a Teodomiro, dera o mando supremo de uma das alas do exército que congregara em Toledo. Em Ríspales, como por todos os ângulos da Espanha, os martelos dos fundidores e armeiros retumbavam nas bigornas com ruído incessante. Assacalavam-se as armas, poliam-se e provavam-se as armaduras, e os corcéis rápidos e robustos da Bética e da Lusitânia, impacientes nas tendas alevantadas em roda dos muros da cidade, mordiam os freios brilhantes e pareciam adivinhar que estava próximo um dia de combate. Os servos e os libertos, em competência com os homens livres e nobres, corriam a rodear os pendões da independência da pátria, e o sangue generoso dos godos como que se despertava mais ardente e cheio de vigor ao grito da Guerra Santa, depois de uma sonolência secular em que a ousadia gótica só dera sinais de vida nas lutas sem glória das dissensões intestinas. E toda esta energia, todo este recordar-se da antiga herança de esforço legada pelos conquistadores setentrionais a seus netos da Ibéria, dizia que eram suscitadas pela providência para salvar a monarquia gótica, porque de tudo isso ela carecia para resistir aos invasores. Desde que o exército destes, semelhante à serpe monstruosa, tinha cingido estreitamente a montanha do Calpe, não se passara um único dia em que não se fortalecesse e engrossasse. As encostas do Ábila e os despenhadeiros do Atlas, os vales da Mauritânia e os areais de Saara e de Barca de contínuo arrojavam para a Europa, através do estreito, os seus filhos tostados ao sol fervente da África. Sem perícia militar, estes bárbaros são, todavia, temerosos nas pelejas, porque os capitães experimentados da Arábia os dirigem e movem como lhes apraz, e porque, sectários de uma religião nova, crédulos mártires do inferno, buscam os embusteiros e torpes deleites que, além da morte, lhes prometeu o profeta de Iatribe, arremessando-se com um valor que se creria de desesperados diante do ferro dos seus contrários, e contentando-se de acabar, contanto que sobre os seus cadáveres se hasteie vitorioso o estandarte do Islã.
A esta gente bruta e indomável, cujo esforço vem das crenças da outra vida, se ajuntam os esquadrões de indomáveis cavaleiros sarracenos que vagueiam pelas solidões da Arábia, pelas planícies do Egito e pelos vales da Síria, e que, montados nas suas éguas ligeiras, podem rir-se do pesado franquisque dos godos, acometendo e fugindo para acometerem de novo, rápidos como o pensamento, volteando ao redor dos seus inimigos, falsando-lhes as armas pela juntura das peças, cercando-lhes os membros desguarnecidos, quase sem serem vistos, e apesar da sua incrível destreza, pelejando, quase cumpre, frente a frente, descarregando tremendos golpes de cimitarra, topando em cheio com a lança no riste, como os guerreiros da Europa, e assaz robustos para, muitas vezes, os fazerem voar da sela nestes recontros violentos. Homens, enfim, que, sem orgulho, se podem crer os primeiros do mundo num campo de batalha, pelo valor e pela ciência da guerra. É esta cavalaria irresistível que constitui o nervo da hoste dos maometanos e em que funda todas as suas esperanças o impetuoso Táriq. Pouco depois da chegada de Teodomiro a Ríspalis, um dia ao romper do sol, viu-se ao longe para a banda das serranias ao norte do Betis resplandecerem as cumeadas das montanhas, como se um grande incêndio devorasse as brenhas e os carvalhais antigos que povoam as quebradas das serras. Era a hoste do rei dos godos, que, saindo de Oreto, se encaminhava por Ilipa e Itálica, seguindo a margem direita do rio para a antiga capital da Bética. Daqui, engrossando com as tilfádias de Teodomiro e com os que seguiam o pendão de Opas, o exército de Roderico devia marchar para acometer os árabes e entregar à sorte das batalhas os futuros destinos da Espanha. Era já tempo. Com indizível rapidez, Juliano alevantara uma extensa muralha na garganta que une o Calpe ao continente, e coroara de torres todas as alturas que campenham do lado do promontório sobre o istmo. Entretanto, as sétias e galés árabes cruzavam de contínuo o estreito, e diariamente lançavam nas costas da Europa novos soldados, que se derramavam já sem temor pelas povoações vizinhas, metendo a ferro seus habitantes, quando estes não podiam fugir, e incendiando os templos, os palácios e as choupanas. Desde a foz do Bélon até a do Barbezola, os campos e as aldeias estavam convertidos num deserto, ou antes, em vasto cemitério, pelo qual passavam às vezes, rápidos como sombras, os almogaures ou corredores árabes, que iam alargar mais os horizontes daquele horrível quadro de assolação e ruínas. Assim, o rio, pouco a pouco tornado caudal com as torrentes do inverno e angustiado em vales estreitos, transuda a princípio para os campos vizinhos pequenos ribeiros que só alargam os lugares mais fundos e brejosos. Mas crescendo de hora a hora em grossura de cabedais e em impetuosidade de correntes, derriba por fim as barreiras, espraiando-se furioso pelas campinas e bosques, searas e sarçais. Depois, murmurando, adormece sobre os cadáveres do que há pouco vivia e vegetava, como o tigre impando de sangue e carnagem se estira sobre a ossada da res que devorou e dorme rugindo com sonhos de contentamento. A torrente dos africanos descera, enfim, do Calpe ou Jebal Táriq, cujo nome de muitos séculos o capitão árabe tinha apagado para escrever o próprio nome no colar servil das muralhas que lhe lançara. O estandarte do profeta de Meca já flutuava ao sopro do vento nos campos da Bétia, e a sua passagem era assinalada com ruínas, sangue e incêndios. Por onde quer que os muçulmanos tinham atravessado, ficavam assentados o silêncio do sepulcro e a assolação do aniquilamento. Táriq era o anjo exterminador mandado por Deus às Espanhas, e a sua espada o raio despedido do céu para fulminar o império dos godos. Saindo do seu ninho de águia, construído no promontório do estreito, o capitão árabe se internava com os guerreiros do Islã no coração da Bétia. Sabia que em Hispalis se ajuntavam as tilfádias veteranas de Roderico e os valentes mancebos da Espanha que vinham receber a primeira lição da ciência dos combates na defensão da pátria. Sabia, além disso,
que o Império Godo inteiro se arrojava sobre ele, como os elefantes armados dos reis da Ásia, para o esmagar ou perecer. Mas sabia também que esse numeroso exército trazia já nas vísceras a morte, a qual, ao romper das batalhas, responderia ao grito de Alá do exército dos crentes, para ajudar este a fazê-lo baquear em terra. Depois de haverem transposto as montanhas que se alteiam desde as ribas setentrionais do Bélon até Lastige, onde as serranias se enlaçam com as alturas de Nescânia, os árabes se assenhorearam sem resistência da cidade episcopal de Azido, e descendo dali para os vales que serpeiam de Gades a Segôncia, assentaram campo nas margens do Crissos. Tárique esperava lá o rei Contro dos Godos. Desde que partira do Calpe, todos os dias, quase todas as horas, se viam chegar ao meio da hoste dos muçulmanos cristãos vindos do lado de Ríspalis, conduzidos pelos caudilhos dos almogaures ou corredores africanos. Apenas estes homens desconhecidos eram levados ante o capitão árabe. Ele enviava um dos seus cavaleiros ao lugar onde tremulava o pendão de Juliano, e o conde de Septum não tardava a vir a juntar-se com Tárique. Por vezes, à sombra de carvalho frondoso, no meio dos bosques cerrados das montanhas, ou debaixo do pavilhão alevantado à hora da sesta em campina abrasada do sol, demoravam-se os dois, por largo espaço, a sós com esses homens, em cujo aspecto era fácil ler estampada a traição e a vileza. Depois, os desconhecidos partiam sem que ninguém ousasse atalhar-lhes os passos. E quando Juliano voltava para a pequena ala dos soldados da província transfretana, via-se-lhe o rosto, não radiante do contentamento que ressumbra de um coração puro quando folga, mas como sulcado por um raio da alegria maldita do criminoso que vê chegar o momento do crime há muito meditado e previsto. A demora do exército árabe nas margens do Crissos era já dilação, era mais que repouso, e os cavaleiros de África, aos quais a cobiça incitava porventura tanto como a religião, começavam a murmurar da tardança. Nos sonhos de rapina e luxúria que lhes povoavam as noites febris de um estio da Bética, a rica e esplêndida Ríspalis, a culta e deleitosa Córdoba e Toletum, a rainha das Espanhas, lhes apareciam brilhantes, suntuosas, perfumadas como as mais belas cidades da Pérsia, do Egito e da Síria. A exemplo da civilização que conheciam, os ardentes e imaginários filhos do deserto compunham a civilização goda e tinham saudades dos jardins e haréns dos cheques cristãos, desejavam estancar a sede nas suas fontes de alabastro, reclinarem-se nos braços das suas concubinas e escravas, à sombra dos laranjais e das romeiras. Cansados de atravessar serranias cobertas de pedras e sarças e de abrigar-se à sombra dos pinheiros tristes e esguios ou dos robles nodosos, de violar servas grosseiras perdidas nos campos e de apagar a sede com a água lodacenta dos charcos e regatos limosos, transportavam o Oriente para o Ocidente, e incrédulos para com a natureza mais áspera e grosseira da Europa, imaginavam que os territórios, até então devastados por eles, eram uma exceção no solo da Ibéria, e que a demora em transpor as montanhas além do Crissos era demorar as suas fadigas a recompensa dos deleites. Os murmúrios dos soldados chegavam aos ouvidos de Tárique, mas ele não via diante de si a bem-aventurança da conquista e do gozo. Via o lidar das pelejas, saciava-se na imagem dos dias de sangue, e apesar da confiança cega nas promessas do profeta, não menoscabava os conselhos da prudência. Alguns recontros que na sua vitoriosa passagem tivera com troços errantes de cavaleiros godos, lhe haviam provado que eles não recuavam facilmente diante dos pelejadores do Islã, e a lição da experiência havia sido mais proveitosa para lhe modificar a impetuosidade imprudente e a altiveza descomedida que todos os conselhos sugeridos pela vingança previdente e infernal do conde de Septum. A situação em que se achava era a mais própria para afrontar com vantagem o embate inevitável da hoste goda que ele sabia vir-lhe ao encontro. O Crissos servia-lhe como de barreira que dificultasse o primeiro ímpeto,
e a vasta planície, em cuja orla, junto aos bosques das serras ladeirentas, estava acampado, lhe oferecia amplo teatro para arrojar contra a pesada cavalaria hispânica os seus ligeiros, astutos e ao mesmo tempo indomáveis corredores do deserto. Era, pois, ali que ele, enquanto as multidões se entregavam a brutos desejos e a esperanças insensatas, imaginava só no modo de romper a muralha de lanças e espadas dos cristãos, deixando ferver e rugir em roda de si as paixões ardentes dos guerreiros que Mussa, o governador de África, lhe confiara em nome do descendente do profeta. Havia 2 dias que nenhum desconhecido atravessava o Crissos para falar a sós com Juliano e Tarik. Estes passavam horas inteiras vagueando nas alturas vizinhas do acampamento pelo lado do meio-dia e do oriente. Dali olhavam para a montanha em cujo cimo campeava a antiga povoação de Asta, e depois de a examinarem por largo espaço, voltavam ao campo ou corriam às atalaias, que se multiplicavam continuamente. Depois, tudo recaía no silêncio e na escuridão, porque as almenaras ou fogueiras noturnas, que eram de uso entre os árabes, haviam inteiramente cessado desde a primeira noite em que estes assentaram as tendas perto da beira do rio. Ia em meio à 3ª noite após aquela em que os crentes do Islã tinham parado nas faldas setentrionais das cordilheiras de Azido. Eram profundas as trevas que se dilatavam pela face da terra, mas os raios cintilantes das estrelas rareavam o manto negro da atmosfera. Esta luz incerta reverberava trêmula e fulgia nas pontas das lanças dos atalaias, que, apinhados na coroa dos outeirinhos, ou embrenhados entre as sebes dos valados, miravam os picos agudos que, ao longe, para o norte, negrejavam como recortados no chão estrelado do céu. O Crissos murmurava lá embaixo, e a esteira da corrente faiscava também com o reverberar da luz dos astros, enquanto o vento, passando pelas ramas de algumas árvores solitárias, respondia ao seu murmurar com o gemer da folhagem movediça. Subitamente, no meio deste silêncio, alguns esculcas e vigias lançados além do rio, na margem direita, creram perceber um ruído longínquo, que menos excitados ouvidos não saberiam distinguir do remoto e quase imperceptível despenhar de torrente. Então eles se debruçaram no chão e, unindo a face à terra, escutaram por alguns momentos. Depois, erguendo-se a um tempo, ouviu-se entre eles uma voz sumida que dizia: "Os romanos!" E a turba repetiu: "Os romanos!" E, unindo-se numa fileira, encurvaram os arcos e ficaram imóveis. Pouco a pouco, aquele ruído, mal sentido a princípio, cresceu e tornou-se mais distinto. Fácil foi brevemente perceber o tropear de milhares de cavalos e o bater confuso dos pés de milhares de homens. Os esculcas árabes conservaram-se unidos e em silêncio. De repente, o grito de "Alá!" retumbou de além do Crissos. Seguiu-se um estridor de poucas flechas, e num instante os atalaias do campo viram alvejar fitas de escuma que se estendiam através do rio para a margem esquerda. Eram os esculcas que o cruzavam a nado, tendo empregado na dianteira dos godos os seus primeiros tiros. Uma nuvem de setas respondeu ao sibilar das dos esculcas árabes. Algumas das fitas de escuma ondearam, derivaram pela corrente e desvaneceram-se no dorso escuro e cintilante das águas. O Crissos recolhia os primeiros despojos de um terrível combate. Na principal atalaia dos muçulmanos, soou então uma trombeta. Centenares delas responderam por todos os ângulos do campo a este convocar para a morte. Os esquadrões uniam-se com a rapidez do relâmpago e, abandonando o recinto das tendas, arrojavam-se para as margens do Crissos. Os godos, porém, tinham a vantagem de caminharem ordenados e, por isso, haviam topado com a corrente antes que os seus contrários começassem a atravessar a planície fronteira. As flechas caíam sobre os árabes, que se aproximavam como saraiva espessa. Largas e sólidas jangadas, trazidas em carros puxados por mulas possantes da Lusitânia, baqueavam sobre a água e, desdobrando-se com engenhosa arte, cresciam até entestar com a margem oposta. Então, os melhores cavaleiros godos, curvando-se para diante, com o terrível franquisque erguido,
se arrojavam por essas pontes que vergavam debaixo do peso dos cavalos e dos homens cobertos de armaduras, e vinham bater em cheio nos corredores árabes, que no meio das trevas não podiam esquivar-se aos golpes do ferro inimigo. Já nas bocas de algumas dessas estradas movediças, os cadáveres amontoados começavam a embargar os passos dos vivos. Mas por outras, onde os árabes ainda mal ordenados e menos numerosos não tinham podido resistir ao ímpeto dos godos, jorravam torrentes de guerreiros que, marchando unidos para uma e outra parte, acometiam de lado os árabes, os quais, feridos pela frente e pelas costas, vacilavam e retrocediam. Debalde, a voz retumbante de Tarak sobrelevava por cima dos gritos de furor e de agonia de muçulmanos e cristãos. O número 10 vezes maior dos godos tornava impossível a resistência, e a passagem do exército de Roderico para a margem esquerda do Crissos, só Deus a poderia impedir. Era quase manhã quando o capitão árabe se desenganou da utilidade de se opor por mais tempo à passagem dos inimigos. As tilfadias godas achavam-se pela maior parte na vasta campina onde se deviam resolver os destinos da Espanha, e bem que a este tempo o exército do Islã estivesse já em ordem de pelejar, a noite dava grande vantagem aos godos, cuja cavalaria, coberta de armas defensivas mais sólidas que as dos árabes, resistia facilmente aos cavaleiros do deserto, para quem a maior ligeireza e o mais destro modo de acometer eram baldados no meio das trevas. Ao sinal das trombetas, os esquadrões muçulmanos começaram a recuar, e alongando-se pela frente do acampamento esperaram o romper do dia, enquanto o exército godo acabava de transpor o rio e vibrava milhares de flechas perdidas para o lado onde os capilhares alvíssimos dos árabes branquejavam à luz duvidosa do céu recamado de estrelas. Quando o sol, rompendo de trás dos outeiros de Segôncia, veio com o seu clarão avermelhado inundar as veigas do Crissos, o espetáculo que elas ofereciam era variado, sublime e terrível. De um lado, as tendas dos árabes derramadas pelas raízes dos montes e pelo cimo dos outeiros podiam comparar-se ao acampamento das tribos do deserto, que, emprazadas à voz do profeta, se houvessem ajuntado num ponto único das solidões onde vagueiam. Diante desta cidade imensa e movediça, os esquadrões dos muçulmanos, divididos por famílias e raças, estavam firmes e cerrados em frente de seus pendões, que os alferes, montados em jinetes possantes, sustinham erguidos na retaguarda de cada tribo. Os raios do sol nascente repercutiam nos capacetes de bronze e nos largos ferros das lanças que os cavaleiros tinham em punho, e os amplos e fortes escudos orbiculares que os compridos saios de malha pareciam tornar inúteis, embaraçados já para o combate, brilhavam com as suas cores vivas e variadas à claridade serena do romper do dia. Os esquadrões árabes eram a flor do exército de Tarik, mas a catadura selvagem dos africanos, seus aliados neófitos do islamismo, produzia, porventura, mais temor do que o aspecto deles. Torvos e ferozes eram o aspecto e os meneios destes homens sem disciplina, cujas paixões se lhes pintavam nos rostos tostados e rugosos, nos olhos banhados de fel e orlados de sangue, e de cuja bruteza e miséria davam testemunho os manguais que lhes serviam de armas terríveis com que abolavam os elmos mais reforçados, e a hediondez dos seus albornozes pardos, imundos e despedaçados. Tudo, enfim, neles contrastava com as armas brilhantes, com os ricos trajos e com os vultos majestosos dos cavaleiros do Oriente, que, conservando-se em silêncio e imóveis, pareciam desprezar as tribos berberes de Zeneta, de Masmuda, de Sanhaja, de Ketama e de Huara, que formavam as alas e que, brandindo as rudes armas com gritos medonhos, se apelidaram para a batalha. Tal era o espetáculo que oferecia o exército dos muçulmanos. Defronte dele, a hoste goda apresentava os maciços profundos dos seus soldados, cobrindo como grossa muralha de metal reluzente a margem esquerda do rio. Rodeado dos mais ilustres guerreiros, Roderico estava no centro das tilfadias formadas pelos espadaúdos soldados da Lusitânia setentrional e da Galécia, em cujas feições se divisava ainda que descendiam dos indomáveis suevos. Unidos com eles, sob os pendões reais, estavam os guerreiros veteranos da Narbonense, habituados a cruzar diariamente as espadas com os orgulhosos francos, que estanciavam pelas Gálias, além das fronteiras do Império.
A ala direita, dividida em 2 esquadrões capitaneados pelos 2 filhos de Witiza, Sisebuto e Ebas, continha a flor dos cavaleiros da Cartaginense. Com estes estava o corpo que o metropolitano de Hispalis ajuntara, composto em grande parte dos nobres que haviam deposto a espada desde que Roderico subira ao trono e que a cingiam de novo nesta guerra de independência. A ala esquerda, mais pequena que as outras duas, não parecia por isso menos de temer para os árabes. O duque de Córdoba, Teodomiro, era o capitão dessa ala, em que estavam todos os veteranos que o tinham ajudado a repelir as primeiras tentativas dos maometanos e que já conheciam por experiência o modo de pelejar deles. Estes velhos soldados deviam levar ao combate os mancebos que, à voz de Teodomiro, tinham corrido às armas de todos os lados da Bética e em cujos corações o afamado guerreiro soubera despertar o sentimento da glória e do amor da pátria. Com ele militavam também as relíquias dos soldados tingitanos, que não tinham querido associar-se à traição do conde de Septum. Como os árabes, os godos tinham no meio de si uma nuvem de peões armados, não menos bárbaros e ferozes que os filhos da Mauritânia. Os montanheses do Hermínio, na Lusitânia, aborígenes, talvez, daquele país, os quais, na época das invasões germânicas, bem como já na da conquista romana, a custo haviam submetido o colo ao jugo de estranhos, e os vascônios, habitadores selvagens das cordilheiras dos Pirineus, constituíam com os servos um grosso de gente a que hoje chamaríamos a infantaria do exército. As suas armas ofensivas eram a cateia teutônica, espécie de dardo, a funda, a clava ferrada e o arco e a seta. Requeimados pelo sol ardente do estio ou pelo vento gelado dos invernos rigorosos das serranias, incapazes de conhecerem a vantagem da ordem e da disciplina, estes homens rudes combatiam meio nus e desprezavam todas as precauções de guerra. O seu grito de acometer era um rugido de tigre. Vencidos, nunca se lhes ouvia pedir compaixão, porque vencedores não havia a esperar deles misericórdia. Tais eram os soldados que a Espanha opunha à mourisma que circundava os árabes. Por algum tempo, os 2 exércitos conservaram-se em distância um do outro, como 2 antigos gladiadores, observando-se mutuamente antes de começarem uma luta que para alguns deles tinha de ser forçosamente a última. A consciência da terribilidade do drama que ia representar-se penetrou por fim até nos corações dos bárbaros de um e de outro campo. As vozearias que sussurravam ao longe foram pouco a pouco esmorecendo, até caírem num silêncio tremendo, só cortado pelo respirar comprimido de tantos homens ou pelo relinchar dos cavalos que, impacientes, escarvavam a terra. Segundo, traição. A transgressão dos juramentos tem crescido despiadadamente, e o costume de trair os nossos príncipes cada vez é mais frequente. Concílio Toledano, 16º, capítulo 10. O sol já ia em alto quando o grito de Allahu Akbar soou no centro dos esquadrões do Islã. Era a voz sonora e retumbante de Tariq. Repetido por milhares de bocas, este grito restrugiu e ecoou como o estourar de trovoada distante pelos pendores das serras, e murmurou e perdeu-se pelos desfiladeiros e vales. A cavalaria árabe, enristando as lanças, arremessou-se pela planície e desapareceu num turbilhão de pó. Cristo e avante! Bradaram os godos, e os esquadrões de Roderico precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos. São como 2 vulcões enovelados que, em vez de correrem pela atmosfera nas asas da procela, rolam na terra, que parece tremer e vergar debaixo do peso daquela tempestade de homens. O ruído abafado e bem distinto do mover dos 2 exércitos vai-se gradualmente confundindo num som único, ao passo que o chão intermédio se embebe debaixo dos pés dos cavalos. Essa distância entre as 2 muralhas de ferro estreita-se. É apenas uma faixa tortuosa lançada entre as 2 nuvens de pó. Desapareceu. Como o estourar do rolo de mar encapelado tombando de súbito sobre os alcantis marinhos de extensas ribas, as lanças cruzadas ferem quase nos capacetes. Um longo gemido, assonância horrenda de 1000 gemidos, sobreleva o som cavo que tiram as armaduras batendo na terra. Baralham-se as extensas fileiras. Cruzam-nas espantados os ginetes sem donos, nitrindo de terror e de cólera, com as crinas eriçadas e respirando um alento fumegante.
Não se distingue naquele oceano agitado mais que o afuzilar trêmulo das espadas, o relampaguear rápido dos franquisques, o cintilar passageiro dos elmos de bronze. Não se ouve senão o tinir do ferro no ferro e um concerto diabólico de blasfêmias, de pragas, de injúrias em romano e em árabe, inteligíveis para aqueles a quem são dirigidas não pelos sons articulados, mas pelos gestos de ódio e desesperação dos que as proferem. De vez em quando, um brado retumba por cima do estúpido. São os capitães que buscam ordenar as batalhas. Debalde. As fileiras têm rareado. O combate converteu-se num duelo imenso, ou antes em milhares de duelos. Cada cavaleiro árabe travou-se com um cavaleiro godo, e os dois contendores esquecem-se de tudo quanto os rodeia. São dois inimigos cujo ódio nasceu e encaneceu num momento, e num momento esse rancor é intenso quanto fora se por largos dias se acumulara sem poder resfolegar. Firmes como se tivessem lançado as raízes no solo, os guerreiros cristãos vibram a terrível acha de armas que tomaram dos francos, ou jogam a espada curta e larga dos antigos romanos, porque as lanças voaram em rachas tanto das mãos dos godos como das dos árabes. Estes, curvados sobre os colos dos leves corcéis e cobertos com os largos escudos, volteiam em roda dos adversários e quase ao mesmo tempo os acometem por um e por outro lado, tão rápido é o seu perpassar. Nesta luta da força e da destreza, ora o duro neto dos visigodos, deslumbrado pelo incessante dos golpes, esvaído pelas muitas feridas, sufocado pelo peso da armadura, vacila e cai, como o pinheiro gigante. Ora o ligeiro agareno vê coriscar em alto o franquisque e logo o sente, se ainda sente, embargar-lhe o último grito na garganta, até onde rompeu, esmigalhando-lhe o crânio e sulcando-lhe o rosto. Assim, os centros dos dois exércitos semelham o tigre e o leão no circo, abraçados, despedaçando-se, estorcendo-se enovelados, sem que seja possível prever o desfecho da luta, mas tão somente que, ao adejar a vitória sobre um dos campos, terá descido sobre o outro o silêncio e o repouso do aniquilamento. Os soldados que seguiam a bandeira de Teodomiro tinham-se abalado para o combate e apenas viram partir os esquadrões de Roderico. A ala direita dos maometanos era capitaneada pelo amir da cavalaria africana, Mugiti, a quem a sua origem romaica fizera dar o nome de Arrume. O amir era o mais valente e experimentado dos capitães de Tariq, e por isso este fiara do renegado o mando daquela ala, na qual também esvoaçava o pendão de Juliano, que se não abandonara, como Arrume, a crença do Calvário, tinha, contudo, amaldiçoado também a santa religião da pátria. Estes dois guerreiros, ferozes ambos, um por índole e hábito, outro por vingança e ambição, amavam-se mutuamente, porque os fizera irmãos uma palavra escrita em suas consciências, a máxima afronta humana, o nome de renegados. O recontro dessa ala foi semelhante em tudo ao do grosso das duas hostes, salvo que aí o franquisque encontrava no ar o franquisque, a injúria de godos respondia à injúria proferida por bocas de godos, e as imprecações de ódio eram ainda mais violentas. Teodomiro combatia à frente das suas tilfádias, onde mais aceso ia ser o travar da batalha, sem todavia esquecer o ofício de capitão. Era isto, era o exemplo que tornava invencíveis os seus soldados. Guiando os cavaleiros tingitanos, Juliano também rompera primeiro adiante dos árabes. Os dois antigos companheiros de combates haviam topado em cheio, e as lanças voaram-lhes das mãos em rachas. Os cavaleiros passaram um pelo outro como relâmpagos, para logo tornarem a voltar, arrancando das espadas. "Circuncidado!" bradou Teodomiro ao perpassar por Juliano na rapidez da carreira. "Escravo!" replicou o conde de Septum, rangendo os dentes. A injúria vibrada pelo duque de Córdoba penetrara muito fundo. Semelhante a Judas, o conde da Tingitânia traíra a pátria pela cobiça e, defendendo o estandarte do profeta de Medina, fazia triunfar o Alcorão. 2 vezes a sua alma era a de um circunciso. Os dois cavaleiros godos acometeram-se com toda a fúria de rancor estranhável. As espadas, encontrando-se no ar, faiscaram com o ferro abrasado na incude, mas a de Teodomiro fora vibrada por braço mais robusto, e posto que o golpe descesse amortecido, ainda entrou profundamente no escudo que o seu adversário levava erguido sobre a cabeça.
Entretanto, Juliano, revolvendo ligeiro a espada, rompeu a couraça do duque de Córdoba e feriu-o levemente no lado. "Vencedor dos Vascônios!" gritou, rindo diabolicamente, o conde de Septon. "Olha por ti! Nas margens do Crissos não há taças de vinho, como aquelas com que te embriagavas nos passos do teu senhor. Aqui o que corre é sangue." Teodomiro tinha já desencravado a espada do escudo de Juliano em que ficara embebida. Rapidamente, ela descera de novo, guiada pela raiva que abafava o guerreiro. O golpe quebrou o escudo já falsado e bateu no elmo brilhante do conde com tal fúria que este perdeu a luz dos olhos e, curvando-se para diante, abraçou-se ao colo do cavalo quase sem sentidos. Outra vez que o duque de Córdoba vibrasse o ferro, Juliano estava perdido. O caminho da morte lá lhe ficara indicado no elmo. "Que olhas para o chão, traidor?" disse Teodomiro, brandindo no ar a espada. "É a terra da pátria que vendeste aos infiéis como tu." O ferro, porém, não pôde chegar à cimeira do capacete do conde. Outro ferro, seguro por mão robusta, se metera de permeio. Era Mugite, o qual, passando, vira o perigo iminente do seu amigo e correra para o salvar. Então Teodomiro voltou-se contra o renegado e um violento combate se travou entre ambos. Mugite não era menos destro que o príncipe da Bética. Mais membrudo e robusto que ele, e além disso ainda não ferido, a vantagem era toda sua. Mas o esforço de Teodomiro supria essa inferioridade. Entretanto, Juliano recobrara o alento. A vergonha, o despeito, a sede de vingança extorciam-lhe o coração. O nobre ginete em que cavalgava, sentindo seu senhor semimorto, tinha corrido espantado até onde a multidão de cristãos e árabes travados em peleja sanguinolenta lhe o consentia. O conde, cravando-lhe os acicates com a espada erguida na mão, arremessou-o para o lugar onde o duque de Córdoba pelejava com Mugite. Era um feito cobarde, mas que importava a Juliano a desonra? Assinalado como ferrete indelével de traidor, havia-se habituado a viver para um sentimento único, a vingança. E a vingança era quem o impelia. Enquanto assim os dois capitães inimigos combatiam por aquela parte, o recontro dos esquadrões do centro continuava mortífero, mas sem melhoria para árabes ou cristãos. Montado no seu cavalo Aurélia, Roderico, rodeado de grande número de cavaleiros, contemplava de um outeiro a batalha, pronto a socorrer os seus, logo que os visse retrair diante dos muçulmanos. Mestre na ciência dos combates, havendo percebido que a ala esquerda do exército de Tariq era em grande parte composta dos selvagens soldados de África, entre os quais apenas avultava a cavalaria da tribo dos Zenetas, tinha ordenado a Sisebuto e Ebas que não rompessem sem seu mandado. Era na maior força da peleja que ele queria arrojar os valentes filhos da província cartaginense contra aquela multidão desordenada de bárbaros, para que, desbaratando-os, pudessem acometer os árabes pelas costas e assim esmagá-los. Prevendo o resultado daquela traça guerreira, o rei das Espanhas saboreava de antemão a vitória, porque até então esta se mostrava indecisa, e as espadas toledanas lançadas à sua voz na balança dos destinos deviam incliná-la para o lado dos godos. Neste momento, por uma das pontes já desertas lançadas na noite antecedente sobre o Crissos, soava um correr de cavalo à rédea solta. Alguns soldados que andavam mais perto da margem volveram para lá os olhos. Um cavaleiro de estranho aspecto era o que assim corria. Vinha todo coberto de negro. Negros o elmo, a couraça e o saio. O próprio ginete Murzelo. Lança não a trazia. Pendia-lhe da direita da sela uma grossa massa ferrada de muitas pulas, espécie de clava conhecida pelo nome de borda, e da esquerda a arma predileta dos godos, a bipene dos francos, o destruidor franquisque. Subiu rápido a encosta de onde Roderico atendia aos sucessos da batalha. Parou um momento e, olhando para um e outro lado, precipitou a carreira para o lugar onde flutuavam os pendões das tilfadias da Bética. Como um rochedo pendurado sobre as ribanceiras do mar, que, estalando, rola pelos despenhadeiros e, abrindo um abismo, se atufa nas águas, assim o cavaleiro desconhecido, rompendo por entre os godos, se arrojou para onde mais cerrado em redor de Teodomiro e Mugite fervia o pelejar. Juliano tinha se aproximado, no entanto, do esforçado duque de Córdoba, que, ferido e obrigado a combater com o destro e feroz renegado, a custo se poderia defender dos duros golpes do conde,
golpes que o ódio e a cólera dirigiam. Alguns cavaleiros da Bética voaram a socorrer Teodomiro, mas os árabes com que andavam travados tinham-no seguido de perto, e, rodeando Mugithi, haviam tornado inútil o socorro dos cavaleiros cristãos. O apertado revolver das armas formava uma selva de ferros em volta dos dois capitães inimigos, através da qual Debalde, o conde de Septon, buscara muitas vezes abrir caminho para ferir Teodomiro, até que, finalmente, galgando por cima de um árabe derribado, pôde vibrar-lhe um golpe. O elmo do nobre Godo restrugira, e o guerreiro vacilara. A última página da sua vida parecia escrita no livro dos destinos. Os dois adversários do Duque de Córdoba iam tingir de negro as que ainda lhe restavam em branco. Mas o cavaleiro desconhecido havia passado através da hoste goda e chegara à dianteira dos árabes. Com a massa jogada às mãos, ambas abalava e rompia as armas mais bem temperadas, e as puas entrando pelas carnes dos que se lhe punham diante, iam esmigalhar-lhes os ossos. Por onde ele atravessava, nem as fileiras se uniam, nem os godos achavam adversários. Como a charrua tirada com violência em chão batido de planície, deixa após si grossas glebas revolvidas, assim aquela arma irresistível deixava ao passar uma larga cauda de cadáveres entretecida de moribundos debatendo-se em terra. Os godos espantados perguntavam uns aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro. Mas entre eles ninguém havia que pudesse dizê-lo. Se combatesse pelos muçulmanos, crer-o-iam o demônio da assolação, mas, pelejando pela cruz, dir-se-ia que era o arcanjo das batalhas mandado por Deus para salvar Teodomiro, e com ele os esquadrões da Bética. No instante em que o Cavaleiro Negro chegou ao lugar onde já o Duque de Córdoba só procurava amparar-se contra Mugithi e Juliano, este, cego de furor, descia com o segundo golpe. A espada, porém, voou-lhe das mãos em pedaços, batendo na massa do Cavaleiro Negro, que, deixando depois cair a terrível borda ao longo da Éfipia, ergueu o franquisque e, descarregando-o sobre o ombro do renegado, lhe cortou o braçal, fazendo-lhe uma ferida profunda. A dor arrancou um brado a Mugithi, a cujo som o seu ginete amestrado o arrebatou para o meio dos árabes, e Juliano, vendo-se desarmado, fugiu após ele. Então, o desconhecido disse a Teodomiro algumas palavras sumidas, e, sem esperar resposta, arrojou-se outra vez no meio dos esquadrões agarenos. Desde este momento, a ala direita dos muçulmanos começou de afrouxar, porque Mugithi, mal ferido, se retraíra para o acampamento. Alguns cheques ilustres jaziam moribundos ou mortos às mãos do Cavaleiro Negro, que parecia escolher as suas vítimas entre os mais nobres guerreiros do Islã. Animados por ele, os godos, cobrando novos brios, procuravam imitá-lo e arremessavam-se destemidos através da hoste inimiga, que debalde procurava resistir à torrente. Os sinais da vitória dos godos eram já dolorosamente certos para os muçulmanos. Roderico viu isto e exultou. O sol inclinava-se para o ocaso, e o centro do exército árabe, onde se achava Tariq, estava firme. Mas os clamores do triunfo, que já soavam na ala esquerda dos cristãos, começavam a espalhar a incerteza entre os soldados do profeta. Foi então que o rei dos godos ordenou à sua ala direita descesse contra os berberes, e, dispersando-os, acometesse os esquadrões de Tariq, que pareciam haver lançado raízes no solo ensanguentado do campo da batalha. Um quingentário partiu a rédea solta para levar a ordem fatal aos filhos de Witiza. À frente dos seus soldados, os dois irmãos falavam a sós com Opas e contemplavam o combate. Apenas ouviram o que se lhes ordenava, Sisebuto e Ebas, voltando-se para os esquadrões que lhes obedeciam, clamaram: "Vingança!" Este brado foi repetido por Opas e pelos nobres que o seguiam. Então, no meio daquela espessa selva de lanças, repercutiu um grito que respondia aos dos capitães: "Glória ao rei Sisebuto! Morte ao traidor Roderico!" E os filhos de Witiza e o hipócrita bispo de Ríspolis, com as lanças aprumadas e as espadas na bainha, lançaram-se pelo vale abaixo e a maior parte dos esquadrões seguiram-nos. Apenas Pelágio, duque de Cantábria, ficou imóvel à frente dos soldados vascônios e de algumas tilfadias da Galécia e da Narbonense, que, alheias à traição daqueles mal-aventurados, recusaram segui-los.
Roderico viu enovelarem-se nos ares os rolos de pó que se alevantavam sob os pés dos jinetes. "Valentes mancebos!" exclamou. "Hoje a Espanha vai ser salva por nós. Vede!" acrescentava, sorrindo e falando com os guerreiros que o cercavam, muitos dos quais haviam condenado a sua arriscada confiança na generosidade dos filhos de Witiza. "Vede como eles voam contra os africanos. Quando um grande risco ameaça a pátria, não há ódios entre os godos. Todos eles são irmãos, porque todos eles são filhos desta nobre terra de Espanha." E o coingentário que voltava gritou de longe: "Somos traídos!" Roderico empalideceu. A certeza da vitória tinha se desvanecido. Terceiro. Último fado de Espanha. Por quantas desventuras a pátria dos godos tem sido abalada! Quão repetidos apungem os golpes dos fugitivos e a nefanda soberba dos trânsfugas quase ninguém ignora. Código Visigótico, segundo 1:7. A noite escoou-se tranquila sobre aquela campina povoada de aflições e dores. A aurora rompeu meiga e serena como nos dias em que vinha trazer as alvoradas alegres às malhadas dos pastores, que, colmadas, amarejavam outrora pelas margens relvosas do Crissos, em vez das tendas de guerra que ali alvejavam agora com os primeiros resplendores da madrugada. O homem debatia-se então nas vascas da morte, e o sol passava envolto na sua glória, sem curar das angústias daqueles que em seu ridículo orgulho se chamavam monarcas e conquistadores do mundo. Passava, sem lhe importar se os vermes vestidos de ferro chamados guerreiros se despedaçavam uns aos outros, com o delírio insensato das víboras no momento dos seus amorosos ardores. Pelas trevas, um ruído sumido, mas incessante, de passadas de homens e de tropear de cavalos, soara horas inteiras em um e em outro campo. Era que em eles ambos surgira uma ideia idêntica. O rei Godo havia resolvido formar um corpo só das relíquias da sua hoste e com ele acometer a principal batalha dos inimigos para a destruir rapidamente antes que as alas pudessem socorrê-la. O mesmo pensamento tivera Tárik. Semelhante à trovoada do estio que se amontoa durante a noite em dois polos encontrados e ao alvorecer semeia de coriscos as solidões do céu e povoa de estampidos discordes e súbitos os ecos da terra, assim cada um dos campos se aglomerava em uma pinha gigante. Convertia-se num homem só, para em duelo de morte resolver com o seu contendor se os filhos das Espanhas deviam aceitar a lei do Alcorão ou continuar a abrigar-se à sombra da divina cruz. Tárik lançara na frente da hoste muçulmana os trânsfugas do inimigo. Sisebuto Ebas, o bispo de Ríspalis, e o conde de Septon com seus numerosos guerreiros constituíam a vanguarda. Seguia-se a cavalaria árabe. Os berberes cingiam este maciço de homens e ginetes cobertos de ferro pela maior parte, e os indisciplinados cavaleiros da Mauritânia, espalhados como almogaures, deviam vagar soltos para fazer entradas nas alas inimigas e impedir assim que elas pudessem a tempo socorrer o centro do exército, que o general árabe esperava desbaratar no primeiro ímpeto. Roderico, pela sua parte, tinha posto na vanguarda as tilfadias vitoriosas de Teodomiro, os cavaleiros da Cantábria guiados pelo moço Pelágio, filho de Fávila, que sucedera a seu pai no governo daquela província, e, finalmente, os guerreiros escolhidos da Lusitânia e da Galécia, que ele próprio capitaneava. Como Tárik, o rei Godo colocara de um e de outro lado na hoste apinhada os frecheiros e fundibulários selvagens do Hermínio, e os montanheses vascônios, antiga raça de celtas, irmãos em linhagem, em valor, em crueza, em armas e em costumes. Na retaguarda estavam os soldados da província cartaginense, que não tinham seguido o exemplo dos trânsfugas por andarem derramados em outros lugares, ou talvez porque, não corrompidos, guardavam ainda no coração vestígios de amor da pátria. Ao amanhecer, cada um dos capitães inimigos viu com assombro que a mesma traça de guerra de que pretendera valer-se para obter a vitória ocorrera à mente do seu adversário. Era, porém, tarde para alterar a ordem da batalha. Ao mesmo tempo, as trombetas godas e os anafes árabes deram o sinal do combate, e o grito de "Cristo e avante"
confundiu-se em estampido medonho com o brado de Allahu Akbar, o terrível brado de guerra dos pelejadores do Islã. O chão pareceu afundir-se com o encontro daquelas duas mós enormes de homens armados, e o eco dos botes das lanças nos escudos convexos e nas armas sonoras dos cavaleiros repercutiu nas encostas fronteiras e desvaneceu-se ao longe, murmurando entre as quebradas. Desde o primeiro embate, não mais fora possível distinguir os exércitos travados como dois lutadores furiosos. Eram um vulto só, indelineável, monstruoso, imenso, cujo topo ondeava como o de canavial movido pelo vento, cujos contornos indecisos se agitavam, torciam, alargavam, diminuíam, oscilavam, como tapetes de nenúfares sobre marnel revolto pelo despenhar das torrentes. Nuvens de setas sibilavam nos ares. As espadas sarracenas cruzavam-se com as espadas godas. A cateia teutônica ia zumbindo abrir fundos negros nas fileiras árabes, e os membros ossudos dos peões lusitanos e cantabros estoiravam debaixo das pancadas violentas dos manguais da peonagem mourisca. Muitos ginetes vagueavam sem donos. Muitos cavaleiros combatiam a pé. Desgraçado do que ferido caía em terra, porque para ele não havia misericórdia. O punhal acabava o que o franquisque ou a cimitarra começara. Dir-se-ia que os regatos de sangue, serpeando por entre as duas hostes enredadas e salpicando as frontes e corpos, eram as veias descarnadas e rotas daquele enorme vulto, semelhante a um mártir antigo, cujas carnes houvessem rasgado os dentes de ferro do algoz implacável dos tiranos de Roma. O Cavaleiro Negro, ao cessar a batalha do dia antecedente, desaparecera do campo, sem que ninguém soubesse dizer como ou onde se escondera. Só Teodomiro parecia não o ignorar. Porque, ao falarem do desconhecido e das suas quase incríveis façanhas, os tiofados e quingentários que em volta dele esperavam o romper da manhã e o recomeçar da peleja, o Duque de Córdoba buscara sempre mudar de conversação ou respondera carregando-se-lhe o semblante de tristeza. É, porventura, algum desgraçado que procura o repouso da morte, e para o homem que resolveu morrer, que feito de valor será impossível? Se ele não quer deixar na terra nem o eco vão de um nome glorioso, respeitar-lhe os desejos, porque profundo deve ser o abismo da sua desventura. Ao som, porém, das trombetas que anunciavam o renovar do combate, o Cavaleiro Negro não tardara a aparecer onde mais acesa andava a briga. Via-se, contudo, que era principalmente nas fileiras dos árabes, onde as puas agudas e cortadoras da sua temerosa borda ou massa de armas faziam maiores estragos. Mas, quando algum dos godos trânsfugas ousava esperar-lhe os golpes ou tentava feri-lo, ouvia-se-lhe um rugido como o de maldição, preso na garganta por cólera imensa, e o seu miserável contrário não tardava a golfar o sangue na terra da pátria que traíra, e a entregar aos demônios a alma tisnada pela infâmia da perfídia. Os árabes supersticiosos quase criam ver nele Iblis, o rei infernal do Geena, armado da espada percussiente, solto por Deus para os punir das ofensas cometidas contra o divino Alcorão. Diante dele recuavam os mais esforçados muçulmanos, e só de longe os frecheiros lhe disparavam alguns tiros, que se lhes empenavam no escudo, ou, roçando por este, vinham bater-lhe na armadura, debaixo da qual manava já o sangue de algumas feridas, e os membros laços começavam a desmentir a impetuosidade do espírito. Como na véspera, o sol inclinava-se das alturas do céu para o ocaso, e ainda a batalha estava indecisa, se é que o terror que incutia o Cavaleiro Negro no lugar onde pelejava não fazia pender um pouco a balança do lado dos godos. De repente, um grito partiu do mais espesso revolver do combate. Este grito gigante, indizível, de íntima agonia, era o brado uníssono de muitos homens. Era o anúncio doloroso de um sucesso tremendo. O Cavaleiro Negro, que, impelido pela ebriedade do sangue e semelhante a rochedo que se despenha pelo pendor da montanha, ia derramando a morte através dos esquadrões do Islã. Volveu os olhos para o lugar onde soara o bramido retumbante da multidão. Era no centro da hoste goda. As tilfadias vergavam em semicírculos para a banda do Crissos, como o açude minado pela torrente, a ponto de desprender-se das margens, oscila e se curva, bojando sobre a veia inferior das águas.
A muralha de ferro, que posta entre o islamismo e a Europa, dizia a religião do profeta de Iatribe, não passarás daqui, vacila como a quadrela de cidade fortificada batida muitos dias por vai-vém de inimigos. Por fim, aqueles vastos maciços de homens ligados pela cadeia fortíssima da disciplina, do pudor militar e do esforço, derivam rotos ante os turbilhões dos árabes, ondeiam e derramam-se na campina. Pelo boqueirão enorme aberto no centro da hoste goda, precipitam-se as ondas dos cavaleiros maometanos, e após eles, a turba dos berberes, com um clamor selvagem e infernal, anúncio de matança e ruína. Debalde as alas tentam ajuntar-se, travar-se uma com a outra, soldar os membros despedaçados do leão ibérico. Passa por lá a impetuosa corrente dos netos de Agar e dos filhos parricidas de Espanha, que envolve e arrasta os que pretendem vadeá-la. Deus contara os dias do império de Leovigildo, e o sol do último deles era o que descia já para o ocidente. O Cavaleiro Negro vira a fuga das batalhas godas, advertido pelo clamor que a precedera. Voltando às rédeas do seu murzelo, esporeou-o para aquela parte. Levava lançado às costas o escudo, onde os tiros dos arqueiros africanos ciciavam como a saraiva no inverno batendo nos troncos despidos do roble. Pendia-lhe da esquerda do arção a borda ensanguentada, da direita o franquisque. O ginete tresfolegava na fúria da carreira, assoltando os ares com as crinas ondeantes e atirando-se ao meio da espécie de voragem aberta nas fileiras cristãs, a qual como que tragava uns após outros os esquadrões muçulmanos. Ao chegar à confluência daquelas encontradas torrentes de homens armados, o guerreiro parou e, olhando em roda por um momento, ouviu-se um grande brado. Era a primeira vez que a sua voz soava no meio da batalha, e a única palavra que lhe saiu da boca foi o nome de Teodomiro. Esse brado devia chegar longe, reboando como o trovão. Dir-se-ia que o desconhecido estava habituado à conversação do bramido dos mares revoltos e do rugir das ventanias pelas fragas das serras. Porque naquele grito, conjunto inexplicável de cólera, de agonia e de receio, havia uma semelhança, uma harmonia com o gemido imenso da natureza quando luta consigo mesma no passar da tempestade. Mas aos ouvidos de Teodomiro não podia chegar a voz do desconhecido. Arrastado pelos turbilhões de fugitivos, forcejando por obrigá-los a voltar o rosto contra os árabes, ora com palavras de amarga repreensão, ora com o exemplo, o duque de Córdoba combatia muito longe dele. Em vão o Cavaleiro Negro lhe repetia o nome com toda a força dos seus pulmões de bronze. Era inútil este bradar, e apenas servia para atrair os golpes dos agarenos que se precipitam rápidos a concluir a vitória. As achas de armas, as cimitarras, os dardos, faziam centelhar a armadura e o escudo do desconhecido, que, tomado ao que parecia de um pensamento doloroso, alongava os olhos por toda a parte em busca de Teodomiro. Com um gemido de desalento, o cavaleiro saiu enfim da espécie de torpor que o tornava imóvel ante o espetáculo de tanta desventura, e o seu despertar foi tremendo. Erguendo em alto a massa de armas e vibrando-a furiosamente em volta de si, começou a partir espadas e a esmigalhar crânios. Em breve, ao redor dele, no meio dos muçulmanos vencedores, o terror invadia os ânimos, como na véspera, como nesse mesmo dia se espalhara por toda a parte onde haviam reluzido as puas agudas e irresistíveis da sua ensanguentada borda ou o ferro largo e cintilante do seu cortador franquisque. Mas por que parou ele, sofreando subitamente o ginete? Que há aí, nessa extensa seara ceifada de homens de guerra, que possa atrair os olhos do mais incansável dos segadores? No sítio em que parou estava, poucas horas antes, hasteada a signa real. Era o centro da hoste goda. Mas, dos que aí pelejavam, uns lá vão ao longe precipitar-se no abismo da eterna ignomínia. Outros, os mais felizes, adormeceram do seu último sono no regaço da pátria e esperam sem temor a chegada do abutre que já paira nos ares, do lobo voraz que já uiva nas serras e que vem recolher a sua herança, o manto corrupto que eles despiram subindo para o seio de Deus. O guerreiro ficara imóvel com os olhos fitos no chão. Era que a foice da morte, passando por ali, cerceara a derradeira esperança do império de Teodorico. O espetáculo que se antolhava era a explicação do pânico que se apossara de tantos homens valentes.
fugiam. Roderico, porém, estava aí, mas retalhado de golpes, mas sem vida. Já não seria debaixo de seus pés que o trono da Espanha se desfaria aos golpes do machado dos árabes. Um cetro sem dono em Toletum e mais um cadáver junto às margens do Crissos, eis o que restava do último rei dos godos. Com a sua morte, fenecera ao redor dele a esperança, e com a esperança dera em terra o esforço dos ânimos mais robustos. As alas ignoravam este triste acontecimento e por isso pelejavam ainda. Capitaneando os soldados mais valentes do Império e vendo a seu lado dois guerreiros como Teodomiro e Pelágio, naturalmente valorosos, Roderico tinha sentido coar-lhe nas veias toda a ebriedade dos combates. As antigas coortes do islamismo dos velhos soldados de Mussa, conquistadores do Almogrebe e de grande parte do Oriente, mal podiam já resistir à impetuosidade dos repetidos e furiosos cometimentos dos godos, a quem o exemplo do rei das Espanhas redobrava brios e esforço. Foi neste momento que Tariq viu que ia apagar-se o astro brilhante das glórias do Islã, e com o entusiasmo de uma crença fervorosa, pôs os olhos no céu e, erguendo para lá as mãos, exclamou: Profeta de Deus, salva os crentes, ou faze que eu possa morrer. Um pensamento que ele acreditou vir-lhe de cima e que subia do inferno o fez sorrir. Ensanguentado o ventre do formoso cavalo com os agudos acicates e deixando Teodomiro, que, semelhante ao leão do Atlas, lhe derribava em terra os melhores soldados, e só no seu braço achava dura resistência, precipitou-se contra Roderico, que perto dali pelejava. Rei dos godos! Bradou ao aproximar-se dele. Sou Tariq. Convoco-te para um combate de morte. Quando um de nós cair, saber-se-á se deve triunfar no algarbe a lei de Jesus o Nazareno ou o livro divino enviado do céu a Maomé. Deus seja nosso juiz. E um golpe que desceu como um raio retinindo sobre o elmo de Roderico fez cair em pedaços a coroa doirada que lhe cingia. O rei godo reconhecera Tariq apenas se aproximara, e, deixando cair o franquisque, metera a mão à larga e curta espada romana mais própria para o combate singular que a acha de armas dos francos. Uma estocada violenta respondeu conjuntamente às palavras do capitão árabe e ao golpe que esmigalhara a coroa do monarca. Tariq sentiu o ferro que, rompendo o saio de malha, lhe penetrava levemente no peito, e por instante rápido vacilou a sua confiança tenaz nas inspirações do profeta. Mas ele viera ali por um pensamento súbito, e este pensamento era a voz imutável do destino. Cumpria obedecer-lhe resignadamente. Com o ânimo tranquilo que produz o fatalismo moslêmico, Tariq, apesar de ferido no primeiro encontro, prosseguiu no combate, e brevemente quem quer que olhasse para os dois campeadores poderia prever a qual deles devia pertencer à vitória. A cólera transbordava do coração de Roderico, que, demudado o gesto e os olhos faiscantes, só atendia a ofender o seu adversário. Tariq, pelo contrário, julgando-se instrumento de missão divina, vendo na morte a palma de mártir e no triunfo a glória de salvador dos crentes, de propagador do Alcorão, refreara a fúria do primeiro ímpeto. De um lado estava o valor desregrado, a cegueira do ódio violento. Do outro, a serenidade do espírito e o esforço meditado. Era a luta do furor e da inteligência. O seu desfecho não podia ser duvidoso. Depois de longo combater, o rei godo, coberto de feridas, caiu moribundo aos pés de Tariq, cujas armas, rotas por golpes tremendos e tintas em sangue do seu dono, testemunharam que o braço de Roderico fora robusto e o seu coração generoso. O trono de Teodorico não acabara coberto de infâmia. Edificado e erguido num campo de batalha, era num campo de batalha também e sobre o cadáver despedaçado do derradeiro monarca dos visigodos, que a mão do Senhor lhe escrevia a última página da história da sua tempestuosa existência. Tal fora a origem do doloroso espetáculo que de longe o cavaleiro negro contemplara. Vendo jazer assim no meio de mortos e moribundos o cadáver do rei da Espanha e as tilfadias escolhidas fugirem desbaratadas, o nobre guerreiro sentiu que a última hora do império godo batera, e as lágrimas da amargura orvalharam-lhe insensivelmente as faces. Mas por que não se atira ele para morrer a essas ondas dos esquadrões vencedores que rolam furiosas para o lado do Crissos? Por que, semelhante à pedra arrojada pelo fundibulário,
rodeia todo o correr do seu valente Murzelo o turbilhão dos árabes e procura passar além deles, sem fazer conta das flechas que vêm empenar-se-lhe no escudo ou retinir-lhe na torva armadura. É que o pendão de Teodomiro caiu. Quem sabe se ao pé dele jaz em terra o Duque de Córdoba. O Cavaleiro Negro vai para o salvar ou vingá-lo. Unidos Teodomiro e Pelágio, com as espadas nuas nas mãos e tintas em sangue de infiéis, tinham em vão tentado reter os godos na sua precipitada fuga. A notícia da morte de Roderico, espalhada rapidamente, havia acabado de prostrar os ânimos abalados já pela traição dos filhos de Witiza e do metropolita de Híspalis. O terror que se apossara dos godos não conhecia limites, e os dois guerreiros eram, mau grado seu, arrastados pelas tilfadias desordenadas. Quando o desconhecido, ultrapassando a dianteira dos árabes, chegou às ribas do rio, os fugitivos apinhados nas estreitas pontes lançadas na véspera através da corrente começavam a espalhar-se na margem oposta, redemoinhando como o fumo que resfolga de tubo estreito e se dilata tortuoso ao sopro do vento. Na extremidade de um daqueles passos vacilantes, Teodomiro e Pelágio tentaram ainda reter os godos. Alguns cavaleiros pararam à sua voz, mas esse último sinal de esforço só produziu maior ruína. O campo golfava por ali torrentes de soldados que se precipitavam aterrados, vendo-o aproximar dos vencedores, e a mó de cavaleiros e peões, recalcada entre um e outro extremo, fazia gemer e curvar-se a frágil máquina da ponte. Um ruído horrendo de madeiros que estouram reboa de súbito nos ares, e responde-lhe um gemido indizível de agonia composto de muitos gemidos. O chão foge debaixo dos pés dos godos. As águas do Crissos espadanam em caixões. Abrem-se em vasto abismo sob os milhares de corpos que se atufam nelas. Por alguns momentos, o topo despedaçado da ponte que se pendura sobre a corrente é uma catadupa medonha de homens armados que se impelem uns aos outros e, debalde, buscam firmar-se na aresta do despenhadeiro. Os dois capitães, separados pela largura do precipício, erguem os olhos ao céu, porque nem eles podem socorrer os desgraçados, nem para estes é talvez possível nenhum socorro. Rareado o número dos que cobriam o lanço da ponte que ainda resta, a torrente cessou de os engolir, mas os saracenos estão próximos, e os mesquinhos terão de escolher entre acabarem às mãos dos árabes ou precipitarem-se no sepulcro de seus irmãos. Fora neste momento tremendo que o cavaleiro desconhecido chegara. Num volver de olhos percebeu tudo. Teodomiro estava salvo, mas aqueles que morte inevitável ameaçava por todos os lados eram cristãos e godos. Com a sua voz de trovão bradou a Teodomiro: "Adeus, Duque de Córdoba!" Depois, esporeando o ginete para a entrada da ponte e com a borda ensanguentada nas mãos, esperou a chegada dos árabes. Todos os que além do rio ouviram a voz do Cavaleiro Negro e observaram a sua resolução generosa, sentiram subir-lhes ao rosto a vermelhidão do pudor. Um único homem ia arrostar com a fúria dos vencedores para arrancar alguns centenares de desgraçados da borda do sorvedouro que lhes murmurava e escumava debaixo dos pés, e que, aliás, brevemente os tragaria precipitados pelos árabes. Fora infame desamparar aqueles que um só cavaleiro tentava ainda defender. Aos fugitivos godos faltou ânimo para tal extremo de covardia. Teodomiro foi enfim ouvido. "Salvai ao menos o Cavaleiro Negro!" exclamava o nobre guerreiro, em cuja voz afogada se misturava a dor com a vergonha e a cólera. "Salvai o mais valente pelejador de Espanha, aquele que neste dia fatal ainda não se cobriu de opróbrio, como vós, desgraçados, que deixais de ter liberdade e pátria, que trocais o ferro da espada pelo ferro dos grilhões. Servos dos árabes, salvai o último dos cavaleiros godos." Proferindo estas palavras, o Duque de Córdoba viu orvalhadas as faces dos poucos soldados que o rodeavam com lágrimas silenciosas. Estes soldados que assim choravam eram pela maior parte veteranos da Guerra Cantábrica. Eram os restos das derradeiras glórias do Império que expirava. E eles cravaram os olhos úmidos no guerreiro e depois volveram-nos para a corrente do rio que passava impetuosa. Parecia dizerem mudamente: "Como podemos salvá-lo?" Teodomiro apontou com a espada para a carruagem do exército deixada além do rio na noite que precedera o combate. Brevemente, uma vasta jangada, impelida por braços robustos,
cortava a veia da água e ia topar com o fragmento da ponte que ainda se não tinha desmoronado. Era tempo. Mugiti, Arrumi e Juliano, à frente dos corredores do deserto e dos soldados da Tingitânia, haviam acometido o Cavaleiro Negro. Girando em volta de si a borda ferrada, cujas longas puas se cravavam nos membros dos que o cercavam, como as navalhas dos hecúleos romanos nos membros pisados dos mártires antigos, o desconhecido ia levantando um muro na entrada da ponte com os cadáveres dos muçulmanos e dos seus aliados. Entretanto, os godos apinhados atrás dele, animados pelo exemplo, despediam setas e vibravam as cateias agudas contra os seus perseguidores. Este momentâneo esforço desvaneceu-se, porém, apenas a jangada topou com o fragmento vacilante da ponte. Os soldados arrojaram as armas e precipitaram-se para aquelas mal unidas tábuas que lhes traziam a vida. Nem um só restava já. Então o temor, essa paixão mais que nenhuma egoísta e ingrata, os fez cometer uma atroz infâmia. Os loios com que a jangada havia sido sojigada, as traves mal seguras da ponte foram cortadas apesar das ameaças e súplicas de Teodomiro, que corria como louco pela margem oposta de um para outro lado. A jangada derivou pela corrente do rio e seguiu o seu curso tortuoso, até que longe, muito longe, foi entestar com a terra que devera repelir os miseráveis, a quem a covardia convertera em assassinos daquele que, para o salvar, se oferecera à morte que parecia inevitável. Mas o Cavaleiro Negro, a pé e desamparado, pelejava ainda. O robusto Murzelo, cansado do combate de um dia inteiro coberto de feridas, caíra privado de alento debaixo de seu dono. A pé e com as armas despedaçadas, o guerreiro não era todavia menos terrível, e poucos ousavam aproximar-se do valo de cadáveres que se erguia em roda dele. Anjo ou demônio, o desconhecido parecia o gênio do Império Godo, cerrando ainda as portas da Espanha ao exército vitorioso do Islã. Com as espadas em alto, 2 guerreiros se arremessaram contra ele, godos ambos pelo trajo e armas, ambos mancebos gentis. Na juventude, quando o coração se abre a todos os pensamentos generosos, debaixo de tão formosos gestos que parecem inspirar a candidez, por que estão assinadas já essas almas com o infame ferrete de inimigos da pátria? É porque uma paixão má lhes passou pelo ânimo, e escondida e recalcada aí por muitos anos, lavrou como um incêndio abafado e queimou todos os santos e nobres afetos. A vingança. Foi a vingança que os perdeu. São os 2 filhos de Vitiza, são Sisebuto e Ebas, que assim acometem o derradeiro defensor da terra onde nasceram, e onde o ciúme de seus fatais aliados não lhes concederá algum dia nem o breve espaço da sepultura. Filhos de Vitiza, clamou o Cavaleiro Negro, não arranqueis a espada contra quem não pode derramar o vosso sangue, porque é para mim sacrossanto. Amei vosso pai como amo esta desgraçada terra de Espanha. Devo à sua memória quanto ao homem pode dever outro homem. Vedes os que aí dormem para sempre? Miseráveis! Vós dormiríeis com eles se esta massa de armas se erguesse de novo. Mas não serei eu que vos tolha o ir desplantar o estandarte dos pagãos sobre os ossos de vosso pai, para que ele do seu túmulo vos amaldiçoe, como em nome de Cristo vos amaldiçoa o presbítero. Eurico vos amaldiçoa. Lembrai-vos de Eurico. Ditas estas palavras, que reboaram como o estampido da procela, a borda ensanguentada do guerreiro volteou nos ares e, sibilando por cima das cabeças dos 2 mancebos, foi sumir-se no meio dos esquadrões árabes. Depois, rápido como um relâmpago, o Cavaleiro Negro, chegando à extremidade de uma das traves despedaçadas, precipitou-se na corrente. À luz do sol que se punha, viu-se-lhe umas poucas de vezes reluzir o elmo, alongando-se pela superfície das águas e desaparecendo por largos espaços. As trevas, que já desciam densas, e a impetuosidade da corrente que o arrastava, não permitiram prever-se qual seria sua sorte. Eurico era a última e tenuíssima esperança que bruxuleava nos horizontes do Império Godo. Como uma estrela cadente que se imerge nos mares, aquele esforço brilhante se desvanecera na escuridão que tingia as águas do Crissos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com